Fala galera, estamos mais uma vez aqui no AT Jazz Music, o seu programa de música instrumental no YouTube. E eu tô aqui para convidar você para fazer parte do nosso clube de assinantes. Clube de assinantes é um clube onde você participa, é a forma de você participar, é a forma de você contribuir com o AT Jazz Music, fomentando boa música, boa cultura, apoiando o nosso programa, apoiando os músicos que por aqui passam. Você faz contribuições livres e você ganha aí partituras, arranjos do que a gente toca. Tem a bonificação de ganhar prêmios, brindes do seu programa de música instrumental no YouTube, AT Jazz Music. Participe, não fique de fora não. Um abraço. Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso AT Jazz Music. Você sabe que é o seu programa de música instrumental no YouTube. Não perde essa não, beleza? Então você que está aqui com a gente, você acabou de ouvir uma música lindíssima, tocado por essa galera que está aqui comigo e por um brother de longas datas. Estou falando aqui de Dudu de Souza. Esse cara é brother demais, assim. Um irmão, né, cara? Quanto tempo, né, velho? A gente se conhece... Já... Vai entregar uma cidade. Né? Eu tive com o Thiaguinho um dia desse, cara, aqui no programa. Thiago Anthony. Sim. Abração, meu brother. E aí, de Coreia. Pois é, cara, a gente começou a conversar, assim, aí a gente entrou nesse papo, né? De tipo, pô, quanto tempo que a gente se conhece? Eu falei, cara, deixa isso pra lá, porque... Se entrar mesmo... Pô, eu me lembro do meu primeiro CD. Isso. Que a gente viajou direto, né, cara? Rapaz, a gente tocou, foi muito. Tocou muito, né, cara? Foi muito. Eu lembro da gente viajando pra caramba. Workshop demais. A Baixada a gente tocou toda. Cara, foi muito legal, Foi tudo contelado, a gente não... Rapaz... Ali, eu lancei aquele CD em 2002. Então, assim, início, assim, dos anos 2000, a gente rodou E era demais, era meu início também tocando ali. Né? Tipo assim, bati o pé, vou tocar, vou ser músico, coisa e tal. Pô, maneiro. E logo já pintou a oportunidade de estar com você, que você já tinha uma carreira. Você já tava tocava com o Kleber, né? Já tava com o Kleber, já tava... Tinha feito Libertador já, né? Cláudio Claro. Um álbum sensacional. O Rogerinho, toda vez que eu encontro com o Rogerinho, eu falo, mano, esse é o álbum gospel da minha vida. E, pô, o Cláudio esteve aqui com a gente, cara. Caramba, Tocou cara. Minha Razão de Viver. O Cláudio é campeão demais. Sensacional. Cara, e a gente teve essa caminhada, né? E eu tive essa ideia, cara. Essa música que a gente tocou, gente, ela é o tema do filme Boys in the Hood, que é um filme de gangues, né? Sim. E o Stanley Clarke assinou lá a questão da trilha sonora desse filme. Sim. Só que essa música, cara, eu me lembro que quando eu conheci Fabrício, Sim. né? Fabrício é um grande... Né, um influenciador, sim, tinha muito material e tal. E é onde eu comecei a ouvir algumas coisas diferentes, assim. Não, falando pô, Fabrício, eu tenho que abrir aqui uma aspa aqui, rapidinho. Sim. Que, cara, a gente não tem só o sobrenome parecido. Na verdade, o Fabrício, acho que eu nem tive a oportunidade de falar isso com ele, mas vai ficar registrado aqui. Foi um dos caras que eu precisava de um ponto de referência, assim, pra... Aquela decisão, mano, vou parar o que eu faço pra ser músico, sabe? Acho que todo mundo... Tem um ponto que você tem que abrir ali e falar, mano, agora eu vou ser músico. E eu procurava um ponto de referência, cara. E na época foi o Fabrício, cara. Acho que eu nem falei isso com ele, nunca falei, mas vai estar registrado aqui. Com certeza. Foi o Fabrício, esse ponto de referência, assim, pô, um cara que era crente, tocava e, assim, sacou? E você tá falando isso, mas assim, Michel pensa da mesma forma, tem uma galera. Sim, o Fabrício é uma escola. Muito legal. Aí, cara, eu me lembro que quando eu conheci Fabrício, eu comecei a ouvir vários discos, assim, né? Porque ele começava a me mostrar muita coisa. E principalmente muita coisa... Dance, foi a primeira vez que eu vi estilo dance. Pois com a cabeça, cara. Lá no quarto, lá na casa do Fabrício, no estúdio que ele tinha lá, ele botou, ouve isso aqui. Pois é. Caraca, até hoje. E muita coisa de baixista, né? Isso. Então eu ia pra lá, cara, tinha muita coisa de baixista, pô, cara, do próprio Stanley Clarke, do Marcus Miller, enfim. Brian Bromberg, lembra desse cara? Caraca, velho. Era um cara que tocava com baixo agudo pra caramba, pô. Cara, mas tinha umas composições lindas, assim, era muito legal. E, cara, quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu falei... Pô, que linda. Música é essa? Ela, né? Pois é. Incrível. Então eu falei, um dia eu ainda vou tocar essa música. Aí pintou essa oportunidade de te chamar, eu falei, pô, Dudu é o cara que vai... Rapaz, confesso que eu fiquei assustado um pouco quando você falou que tem uma música do Stanley Clarke aqui. Eu falei, rapaz, é bem diferente, é muito peculiar o som dele. É uma coisa do agudo, daqueles slap que ele fica fazendo um negócio muito louco. Eu falei, rapaz, quando você mostrou a música deu um alívio. Pois é, baladinha. Porque é uma coisa do músico, né? Você vê o sideman lá, o artista
no show, daquele jeito, são aquela slap pra tudo quanto é lado, fazendo uma metralhadora e de repente tem essa balada, né? Pois é. A diversidade do artista é incrível, né? Ele tem essa coisa, Dudu, desse som, mas ele tem essa coisa das composições, né? É um cara que compõe muito bem. E essa música ele assinou a trilha sonora desse filme, né? Sim. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da composição, né? Do cara pensar a música, ele é um excelente compositor, assim como vários outros baixistas, inclusive. Sim. Marcos Miller, o Arthur, aqui nosso, no Brasil. Sim. Então, assim, essa coisa de compor, cara, eu acho o contrabaixo uma coisa muito melódica, né? Sim. Então, será que é por isso que tem essa facilidade de criar? O contrabaixo é um instrumento melódico totalmente, apesar... os grooves, as linhas são completamente montadas em cima de melodias. Você tem que estar pensando numa melodia. Por mais que ela seja uma linha, de repente, casada com um bumbo, mas ali tem uma melodia. Sempre mais grave, não tem aquele destaque, mas é um instrumento completamente melódico. Isso eu acho que ia dar uma aguçada na questão do baixista compor essa coisa instrumental. O Michel também tem muita composição, né? Sim, o Michel tem toca composição aqui, é muito... Acho que é do instrumento, acho que é muito natural do instrumento. Por você estar pensando o tempo inteiro em uma linha, aquilo ali, e você tem que estar pensando na linha e casado com alguns outros instrumentos. Sim, tem o lance da pulsação. Não, você pensa na pulsação, mas você pensa na linha que não vai chocar com a linha do teclado, que não vai entrar na guitarra. E isso acaba te dando um aparato, acho que melhor pro baixista, assim, compor, no caso. Os baixistas que compõem, né? Eu acho que ele pensa no todo. Ele tem que estar ouvindo o todo para ele poder construir o que ele está fazendo. Pô, e sempre dá certo, né, cara? Assim, a gente já tocou algumas coisas aqui do Vitor Bailey. Já tocou algumas coisas do Miller, Hanford Cover. O Arthur já teve. Juju. O Arthur já teve aqui com a gente. Então, assim, acho isso muito legal. Essa coisa do baixista fazer lá a condução, marcação, aquela coisa toda. Mas é o cara também que quando parte para fazer melodias, assim, o cara sempre... São coisas que vão na alma, é incrível, né? É bem sentimental, né? É bonito ver o baixo solando, né? Sim. Pô, muito... É o melhor instrumento. Calma, né? Tem um monte de saxofonista aqui, né? Ih, desculpa, gente. Tá? Não, o sax é o melhor, com certeza. Não. Cada um defendendo o seu, né? Muito bom. Agora, Dudu, você é um cara que hoje... né? Atualmente você é o líder do Ministério de Louvor, de Lagoinha Worship. Isso aí. Que é o Ministério de Louvor da Lagoinha de Niterói. Que tá bombando, assim. Pô, uma igreja fantástica, cara, fantástica. Eu ainda vou arrumar um jeito de trazer o Felipe aqui, velho. Pô, vai ser louco demais, cara, ele vai botar fogo nesse negócio, mas eu vou arrumar um projeto pra trazer ele cantando, cara. Tem parada cantando. Ele canta pra caramba também. Pois é. Tem uma voz linda. Vou dar um jeito de trazer o Felipe aqui. Não sei se ele vai aceitar, mas... Eu acho que ele aceita sim. Que vai ser maneiro. Mas aí, cara, uma coisa que chama atenção, né? Porque a Lagoinha tem muito essa coisa do worship, né? Do estilo de tocar aquela coisa. Que é bem diferente do que você tocava antes. Muito diferente. A gente se conheceu tocando instrumental, né, cara? Tocando groove. Charmeando, aquela onda do CD, né, e tal. Pode crer. E aí hoje tu tá fazendo lá. Como é que é isso, cara? Repaginar a forma de tocar? Como foi um pouco desconstruir para construir uma outra coisa, assim. Mas, tipo, foi um pouco... Teve duas complicações, assim. Acho que a questão da estrada, que eu meio que decidi mesmo dar uma parada à igreja, não sei o que, dar uma focada nisso. E a estrada, o corre-corre que a gente vivia da estrada, viajando lá um dia aqui, outro dia ali, isso deu uma... Eu tive que me psicologicamente né? me estruturar. E a questão da musicalidade. Eu amo música, independente do estilo musical. Cara, a gente tá aqui, a gente tocou uma balada aqui, uma balada romântica aqui hoje, linda. Mas estamos lá no worship e, tipo assim, respeitando... Eu sempre tive muito isso, sabe, Ângelo? De respeitar o estilo. Independente se era uma coisa que me agradava ou não. Acho que isso me ajudou muito. Porque, tipo assim, quando você começa a ouvir... É um mundo, essa música que fala... Na verdade, seria mais pro indie rock, né? Seria mais uma coisa mais assim, mas o worship seria a nomenclatura que deram, né? Para esse estilo de música, assim, esse pop rock. Mas quando você tem respeito por todas
todos os estilos musicais, você assimila isso melhor, cara. Eu acho que isso que eu sempre tive. Eu ia tocar, eu tocava groove com você, era louco assim, aí uma época eu toquei com Marquinhos Gomes, aí outra época eu toquei com André Fontes. Sim. Aí de repente tava com a Sandra de Sá. Pois é, coisa... Bicho! E tipo assim, a questão do músico brasileiro, né? Tem que matar um leão por dia, tem que tocar todos os estilos. E isso me ajudava muito, eu respeitava, cara. Eu sempre respeitei qualquer sonoridade, assim. Porque, tipo assim, a música, eu sempre dividia a música assim, boa e ruim. Pra ficar mais fácil pra mim. Certo. Isso é meu. Pra mim, a música é boa ou é ruim. E dentro desse estilo tem muita coisa boa. É um estilo que... O worship é um estilo que preza muito pelos timbres dos instrumentos. Sabe? Pelos as coisas soam mais. As coisas soam mais. Tem mais sala, a sonoridade. E tem mais... As bateras são... Aqui a gente tá usando uma batera que é um pouco mais aguda. As bateras são mais graves. Acho que essa é a questão. E você respeitar. Eu acho que eu tive um pouquinho, né? Que fui pegando, mas a questão não teve dificuldade assim no play mesmo? No play não. Você acaba tendo que desconstruir, porque na verdade o que eu tocava tinha que ter muita ação do baixo, né? Aí tem som agora gravado que a maioria dos baixos é tudo gravado Moog, porque as baixos são linhas contínuas, assim. Você não tem aquela ponta, você não tem aquela... Por exemplo, eu gravei, tem uma música que é muito legal, Grato Sou. Aí o Johnny, que foi produtor desse disco, desse álbum do Lagoinha Worship, ele botou um baixo Moog, tipo assim, tinha tudo a ver com a música. Aí na hora que eu fui gravar, eu falei, mano, não sei, cara, acho que não, porque tá bom, a gente tá ouvindo a sonoridade, tá boa. Eu peguei um baixo, peguei um drive, que tinha lá um pedal de guitarra, botei um drive agudo assim, e toquei de paleta pra ficar mais agudo ainda, eu deixei o baixo dele, baixo grave, e botei um outro baixo fazendo fazendo uma levada assim, pra não perder que a sonoridade estava boa do contexto. Entendi. O contexto todo estava bom e eu botei um baixo agudo com drive para criar uma outra textura para poder não perder aquilo ali. Aí tem isso também, cara, que às vezes o baixo é paradão, mano. O baixo é nota branca direto. Bum, bum, bum. E engraçado que quando você fala baixo é paradão, nota branca, a impressão que dá é que é uma coisa simples, né? Mas só que dentro de um contexto. De um contexto. Você está pensando no contexto. Porque a gente está falando aqui, você está ouvindo a gente está falando aqui de algo e você está pensando só no baixo, na semibreve. Por causa do instrumento, por causa do meu instrumento. Pois a gente está acostumado a... As guitarras cheias de delay, tem delay para tudo quanto é lado. E a bateria, um som mais grave. E aí tudo nesse contexto, cara. Aí se soa você bacana, botar soa bacana, mas se você botar um som de ponte, né, já não vai casar, pode crer. Já não vai ter aquele som mais agudo, igual a gente usou nessa música agora, um som mais pro braço, isso não rola. Maneiro. Rola. E tem que desconstruir um pouco a questão a frase vem na cabeça e aí fala, mano, o groove vem e fala, calma. Não é pro... Aí vem de novo. Não é pra fazer. Agora é isso aí. É isso aí. Maturidade, crescendo, né? Gente, é uma dica impressionante que você tá dando aqui, porque eu já vi várias pessoas, Ministério de Louvor mesmo, que se propõe a fazer algo assim, vamos tocar worship, porque é moda. Sim. Mas aí o cara não fica antenado no que tem que fazer ali, né? Aí o cara quer tocar baixo, mas ele, assim, ele quer groovear, né? Porque ele não aprendeu ainda essa desconstrução. Isso. Aí o tecladista quer tocar piano elétrico, né? Fazer, sabe, umas coisas. Sétimas e não sei o que. Cara, e botar. Cara, então assim, tem que ter muita. Saxofonista, o cara quer ter frase. É isso aí. E não tem que acompanhar os riffs. É questão do estilo, que você tem que entrar no estilo, cara. Você tem que ouvir, pesquisar e entrar mesmo naquele estilo ali e viver. Assim como a gente tem variedade de estilos, você vai tocar samba de um jeito, vai tocar jazz de outro jeito, vai tocar o worship é um jeito de tocar. Exatamente. E tem que aprender, e tem que saber, não tem essa de não vou tocar. Pô, tem 4 notas, mas já vi tanta gente menosprezar a parada na hora de tocar. Ué, é 4 notas? Mas tem esse timbre, tem essa textura, o teclado com tantas camadas aqui. Mas não tá soando igual, porque você não estudou. Ainda não entendeu. O negócio são 4 notas, mas tem que ser 4 notas bem feitas, tudo no lugar certo, senão não funciona. Exatamente. Muito bom, Dudu. Ter você aqui com a gente, brigadaço por estar aqui, tocar essa música linda com a gente, fazer essa homenagem ao Stanley Clarke, que é um baita compositor, um músico, um ícone da música mundial. E
assim, realizou assim, um desejo muito grande que eu tinha de trazer você aqui. Você é um brother de longas datas, as nossas famílias, né, se conhecem, curtem e tal, então isso é muito legal. Obrigado. Pô, prazer estar aqui, Ângelo. Valeu, meu velho. Obrigadão mesmo, cara. Valeu, galera. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Tô falando isso até demais, né? Mas não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de acionar lá o sininho, de comentar. Pega esse link desse programa e mostra para uma galera, para os seus amigos. Beleza? Por quê? Porque o AT Jazz Music é o seu programa de música instrumental no YouTube. Não sai daí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.